Então, a nossa aula de hoje é sobre poliedros. Aqui eu fiz um esboço de dois poliedros. A gente vai estudar os poliedros convexos, que é o primeiro caso, o primeiro desenho. Olha só, como é que a gente determina um poliedro convexo? A gente tem como poliedro a reunião de N regiões poligonais, né? Que a gente vai chamar de faces. Tem que ser maior ou igual que 4. A gente não consegue formar um poliedro com menos que 4 regiões poligonais convexas, tá? Cada lado de qualquer região tem que ser lado de 2 regiões apenas. Então, cada um desses lados aqui tem que ser lado de 2 regiões apenas. Região é cada polígono aqui, que está formando o nosso poliedro. O plano que contém qualquer uma das regiões deixa todas as demais em um mesmo semiplano. É isso que vai diferenciar um poliedro convexo de um poliedro não convexo. Então, vamos lá. A gente vai estudar poliedros, que é a reunião de N regiões poligonais, tá? A gente precisa de um número maior ou igual que 4 de regiões. O menor poliedro que a gente consegue formar é esse aqui, o tetraedro, uma pirâmide triangular. Tem um triângulo na base e 3 triângulos em volta. 4 regiões poligonais, tá? E a gente vai estudar os poliedros convexos. Quem que são os poliedros convexos? São aqueles que, se a gente passar um plano em uma das regiões poligonais, todas as outras ficam do mesmo lado. Por exemplo, se eu passasse um plano aqui, ó, todo o resto do poliedro ficaria do outro lado. Diferente desse daqui. Se eu passar um plano nessa região poligonal aqui, ó, nesse retângulo, ele vai dividir o poliedro em 2 pedaços, certo? Então, a gente vai estudar somente os poliedros convexos, aqueles que, se a gente traçar um plano em uma das regiões poligonais, todo o poliedro fica do mesmo lado, do mesmo semi-espaço, que a gente pode dizer, né? Fica no mesmo semi-espaço. Então, esse daqui é um poliedro não convexo, é um poliedro côncavo. Ok? Os elementos de um poliedro, olha só, bem importantes. Cada cantinho desses a gente vai chamar de vértice, ok? Cada um desses lados da região poligonal aí a gente vai chamar de aresta. E cada região poligonal que forma o poliedro, a gente vai chamar de face. Certo? Vai ser a face. Ok? Então, nós temos as faces, as arestas e os vértices. A nomenclatura de um poliedro vai ser dado pela quantidade de faces. Então, olha lá, nomenclatura. Então, por exemplo, um tetraedro tem 4 faces. Um pentaedro tem 5 faces. Um hexaedro tem 6 faces. E assim por diante, certo? A nomenclatura é dada pela quantidade de faces. A reunião de todas as faces é a superfície do poliedro, tá? Os vértices, gente, eles podem ser triédricos, tetraédricos, conforme a quantidade de arestas que concorrem nele. Por exemplo, esse vértice, ó, tá sendo uma aresta aqui e uma aresta aqui. A gente tem um encontro de 3 polígonos. Então, ele é de 3 arestas, 3 polígonos, né? Aqui 3 faces. Ele é um vértice triédrico, ok? Por exemplo, numa pirâmide quadrangular, olha lá, que a base é um quadrado, um retângulo, no meu desenho aqui, esse vértice, ele é tetraédrico, tem 4 arestas encontrando aqui nesse vértice, certo? Esse daqui já é triédrico, 1, 2, 3. Quantidade de arestas que concorrem nele dá a nomenclatura ali para o vértice,
tá? Então, a gente tem vértices que são triédricos, tem vértices que são tetraédricos e assim por diante. Nos poliedros convexos, existe uma relação que é sempre válida, que é a relação de Euler, tá? Alguns poliedros não convexos também satisfazem essa relação, mas ela é uma relação que é válida para todo poliedro convexo. V mais F igual a A mais 2, ok? Eu costumo falar, né, vamos fazer amor a 2 para decorar, que daí não esquece mais. Então, o V é o número de vértices, o F é o número de faces, o A é o número de arestas, ok? E tem uma relação também que é para a gente calcular a soma de todos os ângulos de todas as faces, dos ângulos de todas as faces do poliedro. Que é vértice menos 2 vezes 360 graus. A gente já vai fazer um exemplo para utilizar essas fórmulas aí. Então, vamos lá. Poliedros eu encontro aí a reunião de N regiões poligonais. A gente precisa no mínimo de 4, tá? Convexas, esses polígonos têm que ser convexos, ok? A gente vai estudar os poliedros convexos. Os seus elementos são vértice, face e aresta. Nomenclatura é dada pela quantidade de faces. Relação de Euler, muito importante. E soma dos ângulos das faces também. A gente tem aí uma fórmula para determinar essa soma. Então, vamos ver alguns exemplos antes de a gente ver outras definições. Então, agora vamos fazer um exemplo. Olha só. A gente vai ter um poliedro que tem duas faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. Certo? Então, como que a gente vai determinar aí? Eu quero saber a quantidade de faces, arestas, vértice e quero também a soma dos ângulos de todas as faces. Ok? Então, vamos lá. Gente, face tá fácil. 2 mais 5, 7 faces. Arestas, como que a gente vai determinar a aresta? Olha só, quando eu falo que eu uso 2 pentágonos e 5 quadriláteros, pensa numa cartolina a gente recortando. 2 pentágonos e 5 quadriláteros. Não sei se é quadrado, retângulo, enfim, quadriláteros, uma figura de 4 lados. A gente pode contar as arestas individualmente. As arestas de um poliedro são os lados de cada face aqui, ó, dos polígonos, certo? Então, olha lá, cada pentágono eu sei que tem 5 lados, então eu vou fazer 2 vezes 5, deixa eu fazer aqui do lado já. Vou fazer 2 vezes 5 mais 5 faces quadrangulares, eu sei que cada quadrilátero tem 4 lados. O detalhe é o seguinte, aqui eu tô pensando em cada um individualmente, recortado, por exemplo, numa cartolina. Agora, pensa que eu vou formar o poliedro, eu vou colar lado com lado, ó. Vou pegar esses dois lados para encaixar, vou colar e vou formar uma única aresta. A cada 2 lados, a gente vai ter uma aresta. Então, sempre a gente vai ter que dividir por 2, sempre por 2, tá? Então, para a gente determinar a quantidade de arestas, conhecendo o formato das faces, a gente sempre vai fazer isso. Vai contar os lados individualmente, somar tudo e dividir por 2. No caso aqui, a gente vai ter 10 mais 20, 30, dividido por 2, 15. E para determinar os vértices, a gente vai utilizar a fórmula de Euler, V mais F, A mais 2. Vértice eu não sei, temos 7 faces, 15 arestas mais 2. 17, passe o 7 subtraindo, a gente vai ter 10 vértices. E para determinar a soma dos ângulos das faces, a gente pode utilizar aquela fórmula que eu apresentei para vocês, que a gente precisa da quantidade de vértices, que a gente acabou de determinar. A gente tem 10 vértices, então vai ficar 10 menos 2, que é 8,
vezes 360 graus. O total vai ser 2.880 graus. Só que dá para fazer de outro jeito. Olha só. Você pode lembrar da soma dos ângulos internos de um polígono, que a fórmula era essa daqui, n menos 2 vezes 180 graus. Aí, o que você faz? Você calcula para o pentágono, troca o n por 5 lados. Então, a gente vai ter lá que a soma dos ângulos internos de um pentágono, 5 menos 2 vezes 180 graus, vai ficar 3 vezes 180, que é 540. Pode fazer a mesma coisa para o quadrilátero, n é 4, 4 lados, menos 2 vezes 180, 360 graus. Só que lembrem, a gente tem 2 pentágonos, então vai ficar 2 vezes 540, mais temos 5 quadriláteros, 5 vezes 360. Multiplica primeiro e depois soma, vai dar o mesmo resultado. Ok? Deu para entender? Então, aqui é um exemplo aí pedindo tudo que a gente viu na nossa aula. Agora, a gente vai falar de um conceito que são os poliedros de Platão e poliedros regulares. Poliedros de Platão. Olha só, alguns livros acabam dizendo que é a mesma coisa, poliedros de Platão e poliedros regulares. Mas tem uma pequena diferença. Olha só, um poliedro, para ser de Platão, todas as faces devem ter o mesmo número de arestas. Então, a gente não pode fazer o que a gente está fazendo aqui, misturar tipos de polígono. A gente só pode usar um tipo. Se for pentágono, usa tudo pentágono. Se for triângulo, usa tudo triângulo, tá? Essa é a primeira exigência. Todos os ângulos poliédricos têm que ter o mesmo número de arestas. Então, se um vértice lá, ele é triédrico, todos os vértices vão ser triédricos. Então, a quantidade de arestas que concorrem em cada vértice tem que ser sempre a mesma. E tem que cumprir a relação de Euler, tem que ser um poliedro convexo. Gente, parece que a gente vai ter que conseguir construir um monte de poliedro com essas exigências, né? Com essas condições. Mas, na verdade, são poucos poliedros que a gente consegue construir utilizando um único tipo de face, de forma que todos os vértices sejam, né, concorram à mesma quantidade de arestas e cumpra a relação de Euler. Existem 5 classes desses poliedros. São elas: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O tetraedro tem 4 faces, o hexaedro tem 6 faces, o octaedro tem 8 faces, o dodecaedro tem 12 e o icosaedro tem 20. Olha só, o tetraedro a gente vai conseguir formar ele usando triângulos, o hexaedro usando quadriláteros, o octaedro usando triângulos, o dodecaedro usando pentágonos, o icosaedro usando triângulos. São as únicas classes que a gente tem de poliedros de Platão. Aí, nós temos outra definição, que são os poliedros regulares. Os poliedros regulares, primeira exigência, ele tem que ser um poliedro de Platão. Então, todo poliedro regular é de Platão, mas o contrário não é verdadeiro. Por quê? O poliedro regular, além de ser de Platão, as suas faces têm que ser polígonos regulares e todos iguais entre si. E os ângulos poliédricos também têm que ser congruentes. Como assim? No poliedro de Platão, eu posso usar triângulos e eles não precisam ser todos idênticos entre eles, não precisam ser todos equiláteros e com mesma medida. No regular, sim. No poliedro de Platão, eu posso usar quadriláteros. Eu não preciso necessariamente usar quadrados todos idênticos. No poliedro regular, sim. Essa é a diferença. Então, olha só. Poliedro de Platão, a gente tem que usar só um tipo de face. Então, se eu vou construir usando triângulo, só vou usar triângulo, não posso misturar. Só que as medidas não precisam ser todas congruentes, não precisam ser todas iguais. Agora, no poliedro regular, sim. Eu vou usar triângulo, vão ser triângulos equiláteros todos iguais. Quadrados, todos de mesma medida.
Entenderam a diferença? Mas as famílias são as mesmas, as classes, a diferença é que vem com a palavrinha regular. Então, a gente vai falar tetraedro regular. Vamos falar hexaedro regular. Tem que vir com a palavrinha regular para você saber que todas as arestas são congruentes, todas de mesma medida, tá? Então, lembrem, todo poliedro regular é poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Certo? Vamos preencher uma tabelinha aqui? Então, lembrem, no tetraedro regular a gente usa triângulos, aqui a gente vai usar triângulos equiláteros, aqui quadrados, aqui triângulos equiláteros, aqui pentágonos regulares e aqui triângulos equiláteros, ok? Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem cada um deles? Isso é interessante saber, já que são apenas 5 famílias, né? 5 classes. Bom, pelo nome você sabe, 4, 6, 8, 12 e 20. Aresta, basta fazer esse cálculo. Você sabe que tem 4 triângulos. 4 vezes 3, 12, divide por 2. Sempre divide por 2, porque você vai colar, a cada 2 lados viram uma aresta. Não esqueçam disso. Olha lá, 4 vezes 6, 24, divide por 2. 3 vezes 8, 24, divide por 2. 12 vezes 5, 60, divide por 2. 3 vezes 20, 60, divide por 2. Aqui está a quantidade de arestas. E a quantidade de vértices basta substituir na fórmula de Euler. Então, troca lá a aresta e a face e você vai achar que tem 4 vértices, 8, 6, 20 e 12. Ok? E com isso a gente finaliza aí nossa aula sobre poliedros.